Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso novo episódio. Bem-vindos ao nosso ParisiaCast. Estamos muito felizes por tê-los aqui. Estamos com um tema muito importante que vai deixar vocês curiosos e, inclusive, até quero que vocês curta, compartilhe, mande para o seu colega, pense em alguém especial, compartilhe. O tema de hoje é Sinais do Tempo do Fim. Estou aqui acompanhado do Derek, da Bianca e eu me chamo Nisvaldo. Nossos episódios eles são lançados todas as quinta-feiras, às 18 horas, então fica de olho, porque o conteúdo sempre é um conteúdo bom, necessário, para que a gente possa se preparar para a volta de Jesus. Agora eu vou convidar a Bianca para os demais. Olá, hoje eu quero apresentar o nosso convidado especial, o Roberto. Ele que tem 56 anos, é aqui de São Paulo, capital, né? Ele que é casado, tem 2 filhos, o Daniel e o Lucas. Ele gosta de ler, de jogar bola, né? E ele é um professor aqui na rede pública, né, do estado de São Paulo. E ele dá aula de história. História, isso mesmo. Isso mesmo. Ele é o nosso convidado especial de hoje. Prazer ter você conosco, Roberto. O prazer é todo meu. Eu que agradeço o convite do Derek, Bianca e Nisvaldo de estar aqui junto com vocês e com vocês que estão em casa também, né? Estudando juntos a palavra de Deus, né? Que é a âncora da nossa vida. Para mim é um motivo de muita alegria poder estarmos juntos aqui. Para iniciarmos, podemos fazer oração? Sim, com certeza. Oremos então. Amado Pai Celestial, te agradecemos o teu cuidado, o teu amor para com todos nós e pedimos que, segundo a tua promessa, que o teu Santo Espírito esteja aqui conosco ao abrirmos a tua palavra, também esteja com o nosso amigo, a nossa amiga, o jovem que está em casa, ao abrir sua palavra também para acompanhar o estudo, que o Espírito do Senhor ilumine a mente de todos nós. É o que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus, bondoso Pai. Amém. Amém. Legal. Bom, a gente já falou de diversos temas. Nós falamos sobre a Bíblia Sagrada, primeiro episódio. Você que acompanhou todos também, se não acompanhou, volta lá para entender o que a gente vai falar sobre hoje, né? Porque tem que ter o início para chegar aqui no agora, né, não, Roberto? Bom, a gente falou sobre a Bíblia, criação, origem do mal, plano da salvação e o perdão. A gente viu que somos salvos por Jesus Cristo já então, né? Mas o que vem pela frente? O que falta então para que a nossa vida diante do cenário do mal acabe? Para que a gente viva então a redenção que Jesus quer. A Bíblia conta, né, Roberto? Sim. Sobre a segunda volta de Cristo. Um segundo momento que ele vai vir até a Terra para então nos resgatar. Enfim, para nos resgatar. E antes disso acontecer, e já vem acontecendo, acontece, como o Nisvaldo disse, alguns sinais indicando esse tempo que vai chegar, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e já vou começar fazendo uma pergunta que tem que iniciar com esse tema. No passado, para diversos acontecimentos, tanto para a vinda de Jesus aqui na Terra e também para o tempo do fim, existiram algumas visões, eu não sei se poderia dizer assim, que indicavam profecias, coisas que iam acontecer, e a gente queria saber mais ou menos o que seria isso, Roberto. O que a Bíblia fala sobre isso e como a gente consegue entender o que são profecias. Sim. Derek, você mencionou esses passos, né? Que na verdade, nós chamamos, né, conhecemos como um plano que Deus fez para salvar a humanidade, né? O plano da salvação. E ele passa por várias etapas, né? Então, nessa última etapa de arrependimento, confissão, a fé em Cristo, e Jesus promete resgatar os seus. Ele vem buscar os seus filhos, né, que o aceitaram e que seguiram esses passos que você mencionou. E para que os seus filhos estivessem o aguardando, não ficassem vivendo de uma maneira incerta, que é ruim, né? Você está esperando algo ou alguém, mas não sabe nem que momento, a ansiedade. Isso, nós já somos ansiosos, né? A ansiedade e às vezes até o despreparo, porque às vezes as pessoas acabam até deixando de lado porque acham que não vem. Não vem ou não vai acontecer. Então o Senhor Jesus, ele deixou indicações. Sim. E para passar essas indicações, ele escolheu algumas pessoas, né? Então tem um texto bonito, podemos ler? Sim, com certeza. Quem estiver com a Bíblia e quiser acompanhar, livro de Amós, profeta Amós. É um dos livros
Os profetas chamados profetas menores, não é? É um livro bem pequenininho, tá lá no final do Antigo Testamento. Isso. Se você quiser encontrar aí, que eu acho que vai ser um pouco difícil, pausa, vai no índice da Bíblia, acha o livro e volta com a gente aqui. Até eu tô aqui, ó. Oséias, Amós, Joel, Amós, isto. Chega Amós, capítulo 3 e o verso 7. Amós 3, verso 7. Podemos ler? Sim. Olha só como está escrito aí. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então esse Deus de amor, esse Deus que cuida e se preocupa com seus filhos, ele não vai fazer nada ou algo sem antes avisar os seus filhos. E para mandar essa mensagem ou para avisar o que vai acontecer, ele usa pessoas que na Bíblia é chamada de profetas, né? Que não necessariamente tem que falar sempre do futuro. Pessoas são usadas por Deus como instrumentos dele, ou foram usados como Moisés mesmo, né? E são chamados profetas. Então, profetas são pessoas que Deus escolheu dentre os seus filhos para passar o recado para todos os outros. Um porta-voz, na verdade. Não sei se Sim. Então, no caso, a gente recebeu no passado, enfim, e agora tem as profecias do tempo do fim. Do tempo do fim. Certo, entendi. Show de bola. E continuando, né? Se tem as profecias, né? Quais são o que é o tempo do fim, né? Então, esse termo aí a gente usa de tempo do fim, né? É um termo bíblico, né? Não foi algo que alguém criou. A Bíblia, ela menciona do tempo do fim. Existem profecias, as mais variadas assuntos, né? Deus, ele orientou seu povo, seus filhos em vários aspectos. Mas, aqui como é o tema de hoje, a gente vai ver as profecias que dizem respeito ao tempo que encerra antes da volta de Jesus. O livro do profeta Daniel, ele faz esse comentário. Daniel já é o profeta chamado profetas maiores, né? Só voltar um pouquinho, já dá para isso. Profeta, isso, Daniel, no capítulo 11, capítulo 8. Capítulo 8. O capítulo 8 do profeta Daniel, aliás, falando de profecias, que eu acho que vai ser um tema mais à frente, Apocalipse e Daniel, eles se juntam, né, como peças de quebra-cabeça. Então, Daniel... Então, esses livros, eles falam justamente do tempo do fim, dos últimos acontecimentos, né? Então, o livro de Daniel, não todo o livro, porque o livro de Daniel tem livros históricos, né? Fala do Daniel na cova dos leões, né? Os três companheiros, então não tem profecias. A história dele, né? Pra entender, conhecer o personagem. Conhecer o personagem. Não todo ele é profético, mas a parte que é profética, Daniel recebeu essas seguintes instruções de Deus, capítulo 8 e o verso 14. Diz assim, ó, em uma das suas visões, ele diz, ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. É um tema que eu acho que ainda vai abranger também, né? Mas aí no verso 19, esse anjo que está explicando para Daniel essa visão, ele diz assim, ó, ele disse, eu te farei saber o que há de acontecer no último tempo. Não sei se a tradução de vocês fala a mesma coisa. Sim. No último tempo da ira, porque ele se exercerá no determinado tempo do fim. Então aqui, falando dessa profecia, o anjo fala para Daniel que o que vai acontecer, que ele viu no verso 14, diz respeito ao tempo do fim. E depois, lá no verso 26, ele explica todo, quem puder ler depois o capítulo 8, é a visão de um bode, carneiro, e Deus dá o nome da interpretação nesse próprio capítulo. Mas essa questão dessa visão aí do verso 14, o verso 26 diz assim, ó, a visão, ou aquela visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Então, Daniel, você viu aquela outra visão, agora, porém, ela é verdadeira, ela é do tempo do fim, mas você fecha ela, porque no tempo do fim, ela vai se cumprir. Ainda não era o momento. Não era o momento. Aí Daniel, então, não entendeu toda a visão, mas ele fez o que o anjo aqui falou
é mandado por Deus. Cerra, fecha a visão. E aproveitando esse ensejo, quando que começou o tempo do fim? Quais foram os sinais? Tem alguma coisa relacionada a isso? Quais foram os seus primeiros sinais? Tem várias indicações, mas que diz respeito mesmo a essa profecia, tempo do fim, essa primeira do verso 14, que fala até 2.300 manhãs, que é um tema que a gente depois, pode estar estudando mais detalhadamente, mas é um período que começou em 538. E fazendo o cálculo de 2.300 tardes e manhãs, é a data que teve início um período da história, não é? Em que um poder que estava previsto aqui começou a dominar o período da Idade Média. Começou no ano 538 e esse período se estendeu até 1798. Esse período, 538 até 1798, é o período que a Bíblia menciona de várias maneiras. Chama de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, chama de 42 meses em outro texto do Apocalipse, ou diz literalmente 1260 dias ou anos, né? Que em profecia quer dizer anos. Mas, Roberto... Então ela começou no ano 538 e vai até 1798. Esse período é esse que está mencionando aqui no verso 26, que é chamado o tempo do fim. Tem início o tempo do fim. Certo. Mas, assim, a gente faz alguns episódios, a gente viu sobre a criação. Na criação, estava falando que Deus fez, por exemplo, a luz e tal, e no fim do dia falou, isso aqui é bom, e houve tarde de manhã o primeiro dia. Mas você disse que tarde de manhã foram anos aí, 538, como que é? E terminava depois. Isso. Começou em Mas se era tarde de manhã, não seria 2.300 dias que teriam que acontecer essa profecia? Nós seguimos o que a palavra do Senhor diz. Quando se trata de profecias, a gente segue as orientações da própria Bíblia, né? Em Números capítulo 14, assim. Números 14 e o versículo 34. Certo. Ele diz assim: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós a iniquidade 40 anos, e conhecereis o meu desagrado. Então, esse é um texto da Bíblia que menciona isso que eu falei, que cada dia em profecia representa um ano. E então, aqueles 2.300 tardes e manhãs, quando Deus, na criação, falou, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, tarde e manhã faz parte de um dia. Então, 2.300 tardes e manhã. Claro que não seria esse caso, né? Depois. Então ficou claro, teve tarde e manhã. Então mostra que é realmente um dia. Não é como na profecia, né? Mas é igual você comentou no comecinho ali. Isso, é verdade. Daniel e Apocalipse, eles se ligam, né? Se unem, na verdade, né? Mas Eles são livros proféticos. Mas essa questão também, a Bíblia inteira, né? Se você for... Tem vários detalhes, igual aqui a gente tá em Números, não é um livro profético. Mas ele mostra né? Explica o que acontece depois lá na frente para ficar claro na nossa mente. E o que é interessante, pode falar. Só para ficar claro também, a gente está falando dos dias da criação. Segundo episódio que a gente gravou, responde essa pergunta, se os dias da criação foram literais ou não. Se você tem dúvida, vai lá ver que o Vitinho respondeu essa pra gente. Então, e essa forma de pegar um verso num livro e pegar em outro livro é o método que Cristo usava. Então, a Bíblia menciona assim, como nós podemos ler a Bíblia, o livro todo, né? Texto, capítulo por capítulo, mas quando você vai fazer uma pesquisa, que nem a gente fala para o aluno, faz uma pesquisa lá sobre a Revolução Francesa, aí o aluno vai na biblioteca, né? Vai pegar os livros que tratam desse assunto, ele não pega todos os livros, ele vai nos temas, nos textos ou nos livros específicos, e pega aquilo que é importante e faz o trabalho dele. Então, nós estamos estudando sobre o tempo do fim. Certo. Então, a gente vai só nos versos que falam sobre esse assunto. Relacionados. Né? Relacionados com esse assunto. Então, o estudo das profecias, no caso, tem que ser um estudo diferenciado. Comparado com livros das histórias dos profetas, história da criação, que a gente está falando, enfim, da história de Jesus.
É um jeito diferente você de pegar- estudar. Legal. Sim. Tem a simbologia. Inclusive, você falou de bode lá em Daniel, lá. Daniel 8, isso. Negócio maluco isso daí. Tem um monte de símbolo. Interessante que ao e a falar própria lá, Bíblia responde, então. Deus, ele mesmo fala, o anjo responde o que o bode, é a Grécia, a Medo-Pérsia, ele mesmo dá a resposta, né? Não deixa a gente na dúvida. É Ou interessante. interpretando de forma errônea, né? Sim. Verdade. Falando de interpretar de forma errônea, eu dando aula ali no Piratininga, e eles colocaram um semáforo lá, né? Colocaram um radar bem na esquina. E eu não percebi. Então eu estava acostumado a fazer a curva ali, já fazia 1000. E vinha para casa, pressa de vir para casa, e sim, tomei várias multas. Até que eu me atentei que tinha uma plaquinha lá mostrando que na esquina, bem na esquina, tinha um radarzinho lá. Então, assim, quando a gente passa despercebido pelas indicações, a gente corre riscos, né? Tive que pagar a multa, não teve jeito. Mas na questão espiritual, a mesma coisa, né? A gente tem que estar atento aos sinais que indicam a proximidade da volta de Jesus. E você aprendeu, né? Aprendi. Doeu no bolso, né? Aí a gente aprende. Parte, né? É verdade. Certo. Então, Roberto, a gente entendeu um pouquinho sobre os sinais, a gente vai falar um pouco mais sobre, né? Mas para que eles existem, né? Você disse aí do radar, né? Do seu exemplo, enfim, acho que deve servir para a resposta para a gente. Para que eles existem? E uma outra pergunta, por que já não acontecia tudo de uma vez? Porque Jesus já não... já veio, já revelou mal, tudo Um pacote condensado. Já destruiu poderia o mal, fazer já tudo de uma salvou a vez, né? gente. Amor. Porque assim, vem desastre após desastre, Sim, né? Naturais, Infelizmente. morais, enfim. Por que não já veio de uma Ele vez? revelou tudo de uma vez. Exato. Eu acho que ele gostaria de uma única parcela. Por que não foi uma única parcela? Em vez de fazer Porque era um negócio do jeito que dividir Pra em sofrer prestações. parcelado E é suaves pior, né? prestações, né? Não, então, Deus ele tem as suas maneiras de lidar conosco, né? A maneira de tratar a nossa vida e conhece as nossas estruturas. Mas eu vou pegar uma resposta que Jesus falou sobre por que ele não deu tudo de uma vez. Está em João, o Evangelho de João. O Senhor Jesus, ele comenta com seus discípulos sobre esses acontecimentos, no caso do período que ele estava ali com eles, capítulo 16, João 16, isto. Falando, então o capítulo aqui de João, ele começa no partir do verso 14, né? E Jesus vem, então começa a despedir, verso capítulo 15, 16, e no capítulo 16 ele vem contando para eles sobre isso, sobre a despedida dele, por que ele teria que ir embora, ele vem explicando nesses capítulos, 14, 15 e 16. No verso 16, capítulo 16 e o versículo 12, os discípulos não conseguem entender isso. Por que você tem que ir embora? O Senhor tem que ir embora e deixar a gente. Aí o verso 12 ele diz assim, ó, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, se o Senhor fizesse tudo de uma vez, falasse tudo, nós não suportaríamos, né? Entendi. Então, ele veio falando e vem tratando com a gente aos poucos, a gente vai estudando, puxa, entendi, Senhor. Aí vem mais um, né? Então, os sinais, os acontecimentos vêm vindo gradativa, paulatinamente, né? Então, Jesus falou, eu não vou falar para vocês tudo de uma vez, porque vocês não podem suportar agora. É o amor dele, né? Sim. Né? E até acho que entrando para um outro texto, né? Que quando a gente estuda a Bíblia, acho que entra muito, que é Mateus 24, né? Mateus 24. Falando sobre os sinais. E aí, lá tem, né? Como que nós podemos saber que está perto a volta de Jesus, né? E eu queria que você respondesse pra gente. Como que a gente sabe, assim, que tá perto? Se tá quais perto. sinais que tem, né? Acho que Então, acho que esse é o desejo de todos nós, é saber, tá perto, tá longe, vai demorar, né? Cria essa expectativa. Mateus 24, né, que você mencionou. Isso. E vem a questão também, né? Igual você falou, né? Ali tem várias coisas que acontecem. Sim. E se fosse tudo de uma vez, aquele monte de coisa ruim, já pensou como que seria a nossa vida? Nossa, o impacto que causaria, né? Saber. Às vezes você recebeu uma notícia ruim, né? Porque
muitos dos acontecimentos descritos aqui em Mateus 24 são descrições de coisas ruins que vão acontecer. Embora a finalidade não é essa, né? Não é falar, ó, é que nem a plaquinha que a gente já estava falando da placa, você está no trânsito, aí tá lá, tem um radar, se nem eu passei despercebido lá, Cidade tal. e tá, a velocidade está marcando. Mas não é para ele colocou lá porque eles querem me multar, querem encher, né? Não ganhar dinheiro, mas quer evitar de acidentes, né? Às vezes a gente enxerga de forma errada. Tem um propósito em cima disso. Tem um propósito, prevenir. Então o Senhor Jesus contou esses acontecimentos aí, descreveu esses acontecimentos com o propósito da gente ficar alerta e entendê-los, né? Mas não para nos deixar assustados. Mas Mateus 24, o verso 1, ele inicia falando sobre isso, né? Saindo do templo, não é isso? Capítulo 24, verso 1. Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. A minha tradução, às vezes, é um pouco diferente. Pode ser que quem está em casa é estrutura. A minha fala estrutura do templo. Que é construções. As construções do templo, né? Então, eles vão saindo, né? Jesus esteve no templo e ao sair com seus discípulos, né? Os apóstolos, ele vai subindo e eles mostram o templo, que por sinal era muito bonito, né? O templo é algo grande, magnífico, era a relíquia da nação. E Em Jerusalém. em Jerusalém. E esse templo aí, é o templo que Herodes, eles reconstruíram o templo que havia sido de Salomão, teve a destruição, tal, por Babilônia. Depois eles conseguiram reedificar o templo, deixou ele bonito. Aí vem Herodes e fala, para agradar os judeus, ele deu um toque final nele. Então deu, né, um embelezamento no templo, que dizem algumas pessoas que quando o sol batia no templo, as pedras dele, elas refletiam a luz do sol e davam um ar de um templo dourado. Então era algo muito magnífico. E eles vão saindo e eles chamam Jesus e falam, olha que construções, ou na minha tradução, olha que templo, a estrutura desse templo. Né? Vendo o arqueólogo, né, o Rodrigo Silva, ele, numa das suas palestras, ele fala ele mostra o tamanho das pedras da construção. Então a gente vai fazer uma casa, pega uns blocos estruturais, uns blocos, né? E é pesado. Agora, para eles fazerem o templo, a pedra, uma das pedras que ele mostra tem 8 metros. É enorme, é muito grande, é muito... Muita gente para carregar. É muita gente. É muito grande. E ele fala assim, algumas maiores ainda, né? Então a estrutura, as pedras são enormes. A gente não tem noção. Então, a estrutura desse templo, a beleza dele, e Jesus então olha para eles e aí diz assim, ó, ele lhe perguntou, não vede tudo isso? Vocês estão vendo tudo isso construído, essa beleza? E em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, os discípulos ficam ao mesmo tempo eufóricos. Olha, Senhor, que bonito. Ele vem e já põe de água fria. Não, vocês estão vendo essa beleza? Não vai ficar em pedra sobre Jesus pedra. era assim, né? Eles jogavam um balde direto nos discípulos. Sim, eles achavam que tava... Talvez, né, fosse uma maneira de, assim... Na realidade... Ou de trazer eles, dar um cutucão, choque, chamar uma atenção deles para algo que ele queria dizer maior, né? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí aconteceu que quando ele parou, chegaram no lugar, no objetivo lá, aí eles vêm em particular e falam, Senhor, explica, que sinal, né? Que é a pergunta, né? O verso 3, aproximaram em particular e lhe pediram, quando acontecerão estas coisas? Então fizeram a pergunta, quando? Depois, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos, né? Então eles fizeram mais de uma pergunta aí, né? Quando? Depois, que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus começa a contar os sinais que a gente conhece aí, né? Guerras, não é? Cita nesse mesmo capítulo as doenças, né? As pestes. E a gente tem visto isso, né, Bianca, ao longo desse tempo, as guerras, né? Eu dou aula de história e esse bimestre, com o 9º ano, nós terminamos estudando sobre a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, não é? Morreram aí, assim, números aproximados, né? 30 a 40 milhões de pessoas,
foram mortos. Muitas. Né? Muito. Isso que alguns dão uma estatística para mais, outros para menos, Sim. os dados não são precisos. E depois a gente passou para a Segunda Guerra Mundial, que já foi o dobro de mortes, né? Foram de 60, 70 milhões, outros dizem 80 milhões de pessoas que foram mortas, né? Então, assim, muita gente que morreu nessas... São números impressionantes. A gente já olha essas catástrofes que acontecem, a gente já fica impressionado com os números, né? Agora, Sim. você pensar nisso daí... Aproveitando o ensejo que você está falando aí da catástrofe, a gente vê que vem falando de terremoto e até pouco tempo nós vimos o tsunami, né? Que eu fiquei bem impressionado com o que eu vi. Até retratou em alguns filmes. Agora nós vimos lá no sul, né? A enchente, né? Terrível. Quantas Que pessoas estão se morreram, recuperando disso, quantas né? pessoas ficaram sem abrigo e tudo mais. Isso são indicadores. Mas, como que eu posso dizer? Eles estão acontecendo já há muito tempo. O que a gente ainda tem pela frente? O que vai acontecer? Não sei se você conseguiu compreender o que eu tô... Sim. Eu acho que entra a questão do porquê que já aconteceu tudo isso e ainda assim Jesus não voltou. Não voltou. É exatamente isso. Sim. Então, quando fala desses guerras, né, as pestes, né, e também outros sinais falsos, Cristo dando falsas indicações, né, e quanto a isso Jesus falou assim, no início, só para a gente ler lá o verso 4, ele diz assim, ó, respondeu-lhe Jesus, 24, verso 4, acautelai-vos, que ninguém vos engane, né, porque vem sempre pessoas falsas, né, tem pessoa que vai lá e vira a plaquinha, aqui é contramão, vira para o outro lado só para ver as pessoas irem para o caminho errado. Fogo no parquinho. Para pôr fogo no parquinho. Infelizmente, tem o mal, né? E ele usa pessoas, ou pessoas inadvertidamente, acabam virando a placa para o lado errado e atrapalha muita gente. Né? Trazendo para as palavras de hoje, Jesus estava já avisando dos fake news. Isso mesmo. Não confia, é fake. É fake. Aliás, eu vi alguém comentando assim que o problema não é o fake news, o problema é o news, né? Porque o fake, o pessoal já sabe que está errado, eu não vou seguir, mas a questão é que as novidades é que chamam a atenção, né? Sim. Quando surge algo novo, algo novo, não, algo... tá falando chama disso. atenção. Chama atenção. A gente aí, quer saber, quer saber, né? ou quer seguir. Então, a maneira o engano se apropria para o novo fazer da sua arma. Mas no livro tem um livro que o apóstolo fala sobre isso. Por que esses acontecimentos vêm acontecendo? Guerra sempre teve guerras, não é? Você apresentou as guerras aqui, né? As guerras mundiais, né? Que foi de 1900. Mas aqui também em Mateus 24 fala de outras coisas que aconteceram. Não até guerras, mas eu falo assim, fenômenos, né? O sol e a lua, né, que foi em 1700 e pouco. É isso. E é muito antigo. E mesmo assim, depois de tudo isso daí, Jesus ainda não voltou. Não voltou. A gente teve a pandemia, outro dia. Eu queria saber também, o Roberto, assim, a gente começou falando de tempo do fim. Tempo do fim. Existia essa parte desse tempo aí no tempo que tem na história do mundo. E quando que começou isso? Porque, assim, desde que Adão e Eva pecaram, só teve ladeira abaixo. Só foi ladeira abaixo. Só teve desastres naturais e guerras desde os primórdios. Mas esse tempo, tipo, desde do momento do pecado, teve um start, né? Uma coisa tipo assim, ó. Essa indicação de que Jesus está chegando. Porque assim, a gente... Quando estuda a Bíblia, a gente entende que Jesus realmente vai voltar. E às vezes a gente ouve ali alguém na praça assim, Jesus vai voltar com cartaz e tal, não sei o quê. Isso dá certo. Enfim, essa é a discussão, né? Nossa, tem vários lugares. Essa é a discussão até, pra gente saber se tá realmente chegando. Mas qual que foi o indicador ali de quando começou esse tempo? Então, o período que menciona lá em Daniel, né, 8, 14, depois 26, é um espaço no tempo que começa em 538 e vai até 1798.
A partir de 1798, Isso aí seriam 1.200 e anos que você tinha de supremacia e tal. Esse é esse período que, dentro desse período, desses 1.200 anos, Deus ele vai repetir várias vezes, em linguagem diferente, esse período. Por quê? Porque é um período que vai acontecer muita coisa ruim com os seus filhos, mas não que o Senhor não soubesse. Ele sabia que ia acontecer e ele permitiu com propósito. ou a opressão pro povo de Deus. O povo de Deus foi oprimido durante esse período aí. Quando acabou esse período de tribulação, a palavra de Deus chama também de tribulação, de tempo de angústia. Quando acabou esse período de 538 a 1798, 1798 começa o que a gente chama de tempo do fim. Algumas pessoas hoje até dizem assim, de 1798 para cá, nós estamos já no fim do tempo do fim. Porque começou profeticamente o tempo do fim. E isso está na palavra de Deus, no livro de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses. Isso, do capítulo 5. Capítulo 5, verso 3. Gente, acompanha com a gente aí. Isso. Faz o Quem está em casa aí. vai no início. Isso mesmo. É para você acompanhar com a gente está estudando. Porque o importante é lermos juntos, né? Sim. Então, Paulo falando ao povo aqui da cidade de Tessalônica, né? Ele diz no verso 3: quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, a palavra de Deus, em outros textos, fala usa essa ilustração da gravidez ou da mulher que está perto de dar à luz para falar das indicações da brevidade da volta de Jesus. Eu me lembro, né, quando nasceu o Daniel, né, o meu primogênito. Então, quando eu estava na casa da minha sogra, e aí foi numa quarta ainda, nós estávamos conversando, ela pegando enxoval e tal, de repente falando, e se o bebê nascer? Conversando ali, tranquilo. Até que à noite ela acordou a gente e falou, a bolsa estourou. E aí eu já corria para lá, corria para cá, e meu sogro não tinha carro, meu sogro estava lá já preparado com o carro, e corremos para o hospital. E ao chegar lá, ela falava assim, ela tranquila. Minha esposa, o Nisoldo conhece bem ela, né? Ela sorrindo do nosso desespero, pega uma coisa, pega outra, e ela rindo, e falou, não estou sentindo nada. Só estourou a bolsa, e ela dizia que não estava sentindo nada. Calma, gente, calma. Era bem Plena assim mesmo. serena, né? Plena serena. Ela bem assim. Aí fomos, chegou ao hospital e tal, e na Vila Alpina. E aí começou, ela ficou lá e tranquila, eu do lado dela na cama, tal, porque a gente queria assistir o parto e tal. Mas ela estava bem tranquila, não estou sentindo nada tal. Daqui a pouco, acho que colocaram um tal de sorinho, não sei. Soro para induzir, né? A contração. Pra aumentar. Aí ela começou a sentir as dores e foi vindo, né? E ela conversava, daqui a pouco ela fazia aquele olhar de dor e vinha, e eu todo bonzinho, né? Dei a mão para ela assim, ó, você sente dor? Ai, você Deus. segura na minha mão. Ele caiu nesse golpe. Nossa! Ela foi e acho que veio uma contração bem forte, ela apertou minha mão, ai, minha mão, meu Deus, Você meu não Deus. imaginava que ela tinha tanta força. Não pensava. Aí quem teste. sentiu dor foi eu. Mas aí foi que as dores foram aumentando em intensidade. E aí o Daniel nasceu, né? Pude ir lá cortar o cordão. Mas quando Paulo fala que é como aquela que está para dar à luz, né? Dar à luz, a volta do Senhor Jesus, ela vai acontecer. O bebê vai nascer. É certo, né? A Jesus pessoa, como vai diz, já vir. está grávida. Então, o Vai Volta vir. vai nascer. Vai nascer. Agora, a intensidade, as dores de parto, ela vai aumentando, né? Os passos entre Tempo de contração. Vai de diminuindo. contração o tempo vai da- diminuindo. Então, assim, a intensidade vai aumentando a dor. Então, assim, à medida que o Senhor Jesus estiver perto de voltar, guerra sempre houveram guerras, né? Doenças sempre tiveram, mas a intensidade dessas guerras. Então, a primeira guerra, sem contar as outras, né? Que não tem classificação, mas morreram
20 a 30 milhões. A outra foi o dobro, foi 40, 80 milhões de pessoas. Hoje em dia, né? Essa que teve recentemente na Ucrânia, né? Sim, Por isso que a gente... Fala de rumores de guerra também, nem direto. rumores. Se hoje você for assistir televisão, canal aberto aí, você fala, meu Deus, eu tô quase torcendo essa televisão saindo sangue. Sim. É violência atrás de violência, você tá no trânsito, você não sabe... Você sai na rua, você não sabe se você vai voltar. Então, a gente tá percebendo assim que os sinais estão bem intensos, né? Sim, sim. A gravidade e a questão do tsunami, né? A pandemia que nós vimos recente da pandemia parou o mundo todo, né? Parou o mundo todo. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda não envolveram o mundo todo. Outros países não participaram. E outras pandemias também. Agora a que houveram na pandemia história, pegou né? todo mundo. A gente teve esse ano, inclusive, a gente teve a dengue. Que foi um surto Nossa, local. foi assim que a gente não imaginava, né? Dos outros anos para esse ano, assim, foi uma coisa assim bem gritante. Então, esses acontecimentos, né, que nós estávamos conversando aí, eles vão aumentar de intensidade, porém, específico, Jesus deixou os sinais específicos da sua volta, que está em Mateus mesmo, Lucas. Tanto Mateus 24 como Lucas 21 falam da sua vinda. Lucas 21. Só conferir aqui se é isso mesmo. Princípio das dores. Isto. Lucas 21 e o verso 28. Ele faz a mesma descrição, tá? Que mais uma forma mais, eu acho que assim ele fala até mais claro dos acontecimentos, mas o verso 28 eu acho muito interessante do que a gente está falando, da guerra, as doenças, né? Todos esses acontecimentos, ele diz assim, ó, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, né? Então, quem está acompanhando em casa, esses sinais, e a gente falou de guerra, Primeira e Segunda Guerra, a gente está vivendo um momento de ansiedade entre as pessoas, porque pode haver a Terceira Guerra Mundial, fica, né? Passou perto. De interrogação, né? Sim. E esse erguer a cabeça é para não ter medo, porque as pessoas ficam assim, ai meu Deus, eu tô com medo dos sinais do tempo do fim. A gente deve ter medo? Então, Deve ficar com medo do futuro, do que vai acontecer? Ou como que a gente devemos nos portar? Jesus, ele diz assim, quando essas coisas começarem a acontecer, ou seja, as guerras, e aí aumentar a intensidade, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Ou seja, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, Jesus está voltando, né? Ele vai pôr um ponto final na história de sofrimento dos seus filhos, da humanidade, né? Acabar a guerra, acabar a dor, né? O pranto, ele vai acabar com isso. Então, a volta de Jesus, esses sinais aumentam a intensidade, sim. Mas nós não devemos viver com medo ou cabisbaixos, né? Erguer a cabeça e falar, o Senhor está voltando, vai acabar logo. Não querendo dizer que a gente precisa se conformar e aceitar que tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque não tá, né? A gente sabe o que é ruim. Mas nós temos uma esperança. Sim. De que tudo está acontecendo por um motivo, tem um propósito. Jesus está voltando. E no capítulo 24, desculpa, viu, Derek? A gente voltando, continuando... 24 de Mateus? De Mateus, que é a parte específica da data que você tinha mencionado. Acho que é Mateus 24. Isso, Mateus 24. Então o verso 20 diz assim, Mateus 24 e o verso 20. Ele descreve os sinais, né, que antecedem a sua volta, depois ele diz o verso 29. Logo depois da aflição daqueles dias, ou da atribulação daqueles dias. Então, logo após esse sofrimento todo, ele diz assim, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então, logo após essas aflições descritas, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento. E o verso 30 ele completa. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então a parte que eu queria chamar a atenção é que momentos antes da volta do Senhor Jesus, ele descreve alguns sinais nos astros, né? Sol, lua, as estrelas. E esses sinais antecedem a sua volta.
Sinais marcantes, né? Marcantes. Sim. E esses sinais, o Apocalipse também descreve do mesmo jeito. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, no capítulo 6, que é um livro profético, né? E esse capítulo também profético, ele fala das 7 trombetas, ou desculpa, os 7 selos. 7 selos, né? Que acho que um estudo posterior vai falar sobre isso, né? Sobre profecias. Mas cada selo, ele representa um período que a igreja de Deus passaria, né? E esse último selo, o 6º selo, ele diz assim, ó, começa a partir do verso 12. Olhei, enquanto ele abria o 6º selo. São 7, então o 6º já é o penúltimo, né? Então o 6º selo, ele é aberto e houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como quando a figueira é sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então, os sinais que João tem aqui no Apocalipse são os mesmos sinais que Jesus descreveu momentos antes da sua vinda. E esse grande terremoto, a gente tem na história, né? Esse grande terremoto é o terremoto de Lisboa. Não foi o único em intensidade, mas também em extensão. Porque a gente fala terremoto de Lisboa porque o epicentro, né? Foi em Lisboa, mas pegou outros continentes. Foi na Europa, mas pegou a África, América. Chegou a sentir o tremor. Então, por causa da sua extensão, ele é tido como o maior terremoto. 10 milhões de quilômetros quadrados, né? Então, e ele acontece no dia 1 de novembro, que é o dia que, né, os católicos comemoram como o dia de todos os santos, né? E nesse dia, Lisboa estava um país católico, estava todo mundo reunido na igreja, comemoração, quando acontece Todo mundo junto. esse terremoto e milhares de pessoas foram pegas assim de surpresa. Isso aconteceu no período ali da abertura, então, do Tempo do Fim, é isso? Do tempo do fim, dando início ao tempo do fim. Que aí foi em 1755. 1755. Então, as pessoas que estavam vivendo nesse período, né, os que presenciaram isso daí, eles levaram um susto. Então, as pessoas sentiram alguma coisa está acontecendo. O que está acontecendo? E aí, essas pessoas começam a se voltar para o estudo da palavra. Começam a se preocupar. O fim do mundo, não é? E aí, passa mais um período de tempo, aí vem o outro sinal que diz aqui, um terremoto, o verso 12, né? Um grande terremoto, o sol tornou-se negro como um saco de silício. E esse é o que nós chamamos de o dia do escurecimento do sol, que aconteceu dia 19 de maio de 1780. Sol e da lua, né? Do sol e da lua. O sol escurece e depois a lua aparece em outra posição vermelha. Não foi um eclipse. Sangue, né? Até continuando aqui, né? Que a lua toda como sangue. Como um sangue. Então, os dois aconteceram no mesmo dia? No mesmo dia. E não foi um eclipse, e diz os relatos da época, né, que os jornais da época colocaram, se alguém pesquisar numa biblioteca aí, sobre o dia escuro, vai encontrar esse relato. E os animais começaram a voltar para as aves, para os poleiros, anoiteceu, vamos dormir. O sol se escureceu, e não foi um eclipse, né? Porque a lua apareceu na parte oposta. No meio da manhã, né? Foi logo por volta da meio-dia, assim. Das 10, né? Amanhecendo, Às 10, entre 10 amanhecendo o horas, dia, aconteceu. Ficou até, acho que às 9 que apareceu a lua vermelha. Isso. Pelo que eu... E o pessoal ficaram assustado também. Opa, o mundo vai acabar. Então bateu um desespero, né, nas pessoas, a preocupação, e passou esse período. Aí Jesus, ele disse um outro acontecimento, a queda das estrelas, né? O verso 13, as estrelas cairão da terra como a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E aí acontece dia 13 de novembro de 1833. Então aí acontece, dizem os escritos da época, que aconteceu principalmente na parte do Niágara, lá, né? As pessoas viam claramente as estrelas partindo de um ponto único, não vindo de várias direções. Mas é como, imagina uma figueira, e ela está com os figos madurinhos e alguém chega e sacode ela. Então, dela começa a sair para outros pontos. Então, havia um ponto específico de onde vinham os meteoritos, né? Não eram estrelas,
mas eram meteoros, né? Pequenos meteoros, como chuvas cortando o céu. E isso daí levou as pessoas a um impacto muito grande. Depois de 1833, que já deu início, esses sinais dão início ao que nós chamamos de tempo do fim. As pessoas se voltam para o estudo das Escrituras. Se voltam para a Bíblia, e sempre acontece, né? Quando a pandemia, muita gente começou, precisa saber do tempo do fim, o que está acontecendo. Então, essas coisas causam impacto, né? E não devia ser assim, né? Mas a gente é assim. Não voltar para a Escritura só por causa dos impactos. Misericordioso e deu esses sinais para justamente o pessoal Voltar para as Escrituras, para despertar. E aí foram para Mateus e Jesus falou, ó, logo em seguida o sol, as estrelas e tal, e vai vir, então virá o sinal do Filho do Homem. Aí as pessoas falaram, Jesus vai voltar. Já teve um terremoto enorme, já teve a queda, o escurecimento do sol e da lua, e agora a queda das estrelas é a volta de Jesus. O próximo passo é a volta de Jesus. Então todos se voltaram para o estudo das profecias e principalmente o livro de Daniel e Apocalipse. Quando ele viria, né? Quando ele viria. Mas, então falta pouca coisa, né? A gente vai perguntar isso mais pra frente, mas antes da gente prosseguir, a gente tá falando de muitos desastres naturais. Eu queria saber, Roberto, se a Bíblia tem algum ponto que fala sobre, nesse tempo do fim, os desastres morais dentro da sociedade, que mudança iria acontecer, enfim. Existe algum relato na Bíblia falando sobre isso também? Tem Sinal, né? tem um texto que é bem legal, é Mateus mesmo. Como a gente tá girando ali, né? O texto tá em Mateus também. Que é Jesus Geralmente falando, Jesus falando, né? Eu acho que Jesus, pra gente, assim, tem mais impacto contra o próprio Jesus que está falando, ele mesmo que está dizendo, né? Mateus 24, e Lucas também fala, mas Mateus 24, o versículo 37. 24, verso 37. Então Jesus, ele fala de um fator que pra gente, por Jesus estar falando, é a verdade, né? Tem pessoas que não acreditam no dilúvio. Né? Tem mais credibilidade. E Jesus está confirmando o dilúvio, ele usa como um exemplo. O verso 37, ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E ele diz o porquê, ele, verso 38, pois como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Então veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você havia comentado sobre sinais, questão moral, né? Então Jesus diz assim, como foi no dia de Noé, que teve o dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, não é errado comer, beber, né? Mas eles comiam, bebiam, festejavam sem se preocupar, esqueciam Deus. Ah, entendi. Então como ele diz, a Deus dará, não estavam nem se preocupados com Deus. Eles seguiam os próprios desejos, comiam à vontade, bebiam o que queriam fazer e não se preocupavam. Então diz assim, pois até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Então, nós devemos viver nesse mundo, mas sabendo que Jesus vai voltar. Ele prometeu. E nós não devemos viver como se nada fosse acontecer. Sim. Né? Algumas pessoas dizem isso, né? Nada, não vai acontecer, eu faço o que eu quero e nada vai, não tem que prestar conta para ninguém. Mas esse foi também o pensamento dos antediluvianos. Não vai acontecer dilúvio. Nunca aconteceu, não vai acontecer. E até vem a questão, né? Chegou. Igual a gente já comentou aqui. Mas isso tudo já aconteceu e Jesus não veio. Noé pregou tanto tempo e não aconteceu. Nunca vimos chuva. Então, quando que vai acontecer? Não vai acontecer. E muita gente também acredita nisso, né? A gente tá aí, tanta coisa já aconteceu, Jesus não voltou, então posso seguir minha vida aqui como eu quero. Aí você me fez lembrar também, a gente às vezes encontra alguns amigos, ou já encontrou alguém falando, já pensou que Jesus vai voltar novamente? Aí as pessoas dizem assim, não, mas se ele voltar, ele vai andar aqui na terra, e as pessoas vão pegá-lo novamente, vão maltratar Jesus, ele não pode vir para esse mundo tão mal, porque vão fazer o que já fizeram com ele antes, não é? Mas isso não vai mais acontecer assim, né? Quando ele voltar agora, a Bíblia diz que ele vai vir com poder e grande glória, né? Não mais como um homem de dor, Bebê, né? como um bebê, mas vai vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Mas tem um acontecimento em Timóteo. Segunda carta a Timóteo. Deixa eu ver se é isso mesmo. É a segunda carta aos Timóteos. A Timóteo, aliás. Segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 3. Eu acho que essa carta, esse texto aí, ele fala bem para você essa questão de como estariam as pessoas, né? O capítulo 3. Ele dizendo para Timóteo e para nós também, né? Sabe, porém, isso, nos últimos dias, que poderia ser nos últimos tempos, né? Sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, sem afeição natural, irreconciliáveis, né? Caluniadores, cruéis, traidores, o verso 4, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E o verso 5 ele complementa, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Então, hoje cedo mesmo, estava preparando para ir para a escola, fazer as atividades, e eu vi rápido assim, então eu vi uma notícia rápida hoje, de que uma médica, não sei se vocês ouviram, mas ela é médica, formada, tudo, e ela estava no hospital e ela raptou um bebê. A mãe acabou de ter o bebê, ela foi lá no quarto, né, dizendo ser médica, como ela era médica formada e tal, pegou a criança e levou embora a criança da mãe. Imagina o desespero, né? Então assim, como é que alguém consegue fazer isso? E eu tô frisando assim, o fato de que realmente, depois foram averiguar, realmente ela era uma médica, né? Ela não estava ali naquela área ali, que não é a área dela, mas ela tinha, não é assim, alguém que estava, sei lá, fora de si, andando, sei lá, de repente entrou no hospital e rapidamente... Você vê que é uma coisa premeditada. Premeditada, isso dá um ar pra gente de que algo sem amor, né? Sim. Ou cruel, não sei. Como a diz gente não aqui, sabe... amante de si mesmo, né? A pessoa tá tão preocupada com ela mesmo, quer um bebê e tomou para ela. A gente não sabe, não acompanha a reportagem, as motivações. Mas a angústia que a mãe passou de perder o seu filho no hospital e que levou essa pessoa a fazer isso. E a gente sabe de muitos casos, né? De pessoas que levam crianças, né? Eu, quando eu tinha por volta, acho que de uns 7 anos, eu tinha essa... Acho que por volta de uns 7 anos, eu estava brincando na Vila Medeiros, onde eu morava, e um homem passou e me levou embora. Estava me carregando embora mesmo. E os coleguinhas começaram a gritar, e ele tampou minha boca e foi levando. E aí correram, chamaram a minha mãe, aí a minha mãe mexeu com... Pensa, ficou Virou bravo. uma onça. Virou uma onça. E aí foi com outras pessoas, outras mulheres, pegaram e conseguiram me tirar das mãos dele, e o homem fugiu. Mas eu lembro, assim, vagamente, assim, né, dele pegar e me levar, mas a minha mãe conta que aí as mulheres correram atrás dele. Mas assim, porque o que leva uma pessoa a fazer isso, a não ser a maldade ou a falta de amor, né? Que é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. Ele disse isso, né, na sua palavra. Cruéis inimigos do bem, né? Então a gente vê que além do que acontece na natureza, tá acontecendo essas coisas todas. Você foi lendo que... No ser humano, né? Não tem como não pensar na nossa realidade hoje. Cada adjetivo aqui proposto, né? Infelizmente, né? Infelizmente. E na escola mesmo, a gente teve vários relatos, né, Nisoldo, que também trabalha com a área de educação, desses crimes que foram cometidos nas escolas, né? Então você vê assim, aos poucos, parece que o ser humano está se distanciando de Deus. Maldade com bebê, né? Que a gente fala assim, né? É que é absurdo, né? Absurdo. Bebê indefesa ali. E assim, a forma, a crueldade com que as coisas vêm sendo feitas, né? E vem acontecendo, assim, a intensidade disso também está aumentando. Sim, as guerras tinham motivação, agora as coisas são corriqueiras, né? Por motivos fúteis. Pegou o celular, devolve, vai lá e mata a pessoa. No trânsito, por coisas fúteis. No trânsito, pra você levar uma facada, um tiro. Infelizmente. Tem essa, né? As pessoas vão sair de casa já armadas prontas pra guerra. O amor está saindo dos corações, né? Esfriando. Então. E diante disso tudo, Roberto, que a gente falou,
né? A gente sabe que o tempo do fim tá aí. Mas uma pergunta assim, como nós devemos nos preparar para esse tempo? Na verdade, como nós devemos estar, né? Nos preparando para Já passar que por esses esses dias que acontecimentos, né? nós estamos passando. Então, a gente... E fazer isso que nós estamos fazendo, né? É um primeiro grande passo, né? E quem está em casa também, que está acompanhando, o primeiro grande passo é isso, buscar a palavra de Deus. Com oração, né? Como nós fizemos aqui, buscar com oração. Porque é isso, porque todos nós, vamos dizer assim, estamos num mundo, e este mundo precisa ter um ponto final da história do sofrimento. E Deus promete na sua palavra fazer um mundo novo, né? Restaurar esse mundo. E a nossa esperança é essa, é Jesus voltar e trazer de volta a nossa alegria, trazer de volta um mundo que era o plano de Deus original, né? E no livro, tem um texto, no livro de Pedro, a carta do apóstolo Pedro, é uma das segunda carta de Pedro. Ele fala sobre essa esperança, essa expectativa que deve arder sempre em nosso coração. 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Inclusive, nesse capítulo, ele fala de vários sinais também de pessoas que dizem, não, Jesus não vai voltar, né? Desde que nossos pais morreram, isso não aconteceu, meu avô morreu e tá nessa expectativa. Mas eu queria chamar a atenção assim, nós estamos esperando o dia literal em que Jesus vai voltar nas nuvens do céu, né? Que é um tema já do próximo estudo, a maneira como ele vai voltar. Sim. Mas quando a pessoa dorme, a Bíblia chama de que aqueles que morrem, a Bíblia chama dorme no Senhor, né? Para essas pessoas, Jesus já está voltando, ou já voltou, né? Ele vai aguardar agora a retribuição, a recompensa quando Jesus voltar nas nuvens do céu, quando o Senhor voltar. Então, quando as pessoas dizem assim, mas desde que meus avós falaram, já dormem e isso não aconteceu, para eles, Jesus já voltou. Então, estão aguardando quando eles vão receber a recompensa. Só o reencontro com ele, né? Com ele, para receber o bem, a retribuição do bem ou do mal, né? Que fizeram. Mas aqui, 2 Pedro 3, verso 11, diz assim, havendo, pois, de perecer, quer dizer, de acabar, né? Todas estas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda de Deus, a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Então, Pedro está falando da volta de Jesus e que todas essas coisas que existem hoje vão acabar-se, né? Essas coisas não são eternas. O reino de Cristo, sim, é eterno. E ele diz assim, mas nós, segundo a sua promessa, o verso 13, aguardamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Então, que o nosso coração arda, né? Na expectativa e na esperança da volta do Senhor Jesus. É isso que eu um dia aprendi, quando conheci a palavra de Deus, e que eu trago no meu coração, a esperança da volta de Jesus, né? Porque quando ele vier, o mês que vem, dia 15, no mês que vem, minha mãe, que o Nisoldo conheceu, ela faria 80 anos. E é uma saudade que não acaba, né? Você tem alguém que você ama, conviveu, eu não convivi com meu pai, sempre convivi com a minha mãe. Então, a minha expectativa é, não vejo o dia de Jesus voltar e poder rever minha mãe, sabe? É algo inexplicável, é um sentimento que a gente tem claro, quero ver Jesus voltar. Ele é o meu Salvador. Sim. Mas que alegria será a gente poder abraçar as pessoas que amamos e que agora estão dormindo, né? Então, quando Cristo voltar, ele vai pôr ponto final na história do sofrimento, mas vai iniciar uma nova vida, uma nova história para a humanidade, uma vida de eterna felicidade. Amém. Coisa que nesse mundo, por enquanto, a gente não conhece, né? Amém. Que nem o Roberto falou, no próximo episódio, a gente vai falar sobre a volta de Jesus, sobre todos esses detalhes mais a fundo também, da ressurreição, que vai ser um momento assim que parece de filme, né? Parece cinema, mas realmente vai acontecer e aguarde aí que a gente vai chegar lá. Roberto, o que ainda falta para Jesus voltar? O que ainda falta? O que falta ainda? Tá faltando para ele? Porque desgraça já tem. Já tem, né? A intensidade aumenta, mas já tem.
Mas o próprio Senhor Jesus responde essa pergunta para os seus discípulos, seus apóstolos, e fala para nós também, né? É Mateus, vamos voltar lá para Mateus. Mateus hoje tá em Mateus, evidência. Mateus e Lucas são os principais falando Você desse já viu assunto. os livros que vocês precisam estar lendo e estudando. Fica aí uma indicação, né, para estudar o tempo do fim, Mateus 24 e Lucas 21. Mas Mateus 24, Jesus, porque a pergunta dos discípulos foi assim, Senhor, lá no verso 3, né, no verso 2. Desculpa, é o verso 3 mesmo, quando eles perguntaram, quando aconteceram essas coisas? Então, o quando, Jesus responde no Mateus 24, 36, ele já responde. Porém, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o filho, mas unicamente o Pai. Então, o dia e a hora da volta do Senhor Jesus, ele já responde. Quando vai acontecer? O dia e a hora, ninguém sabe. O quando já está respondendo. Existem pessoas que acabam criando excitação nas pessoas, falando, vai voltar daqui tal dia, ou daqui tantos 6.000 anos, então tem que tomar cuidado. Por isso que Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Né? Ele já deixou claro, dia e hora, ninguém sabe, e Jesus agora está com o Pai no céu, agora sim, como Deus ele já sabe, mas como o homem que ele estava aqui, ele deixou a cargo do Pai, né? O Pai é que sabia. Mas no verso 14, ele diz o último sinal. Que este sim, ele diz assim, 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E aí ele diz, então virá o fim. Então, quando o mundo vai acabar com a Terceira Guerra Mundial, não vai acabar com a Terceira Guerra Mundial, não vai acabar com uma grande peste que vai abalar o mundo todo e aí as pessoas vão morrer, não vai acabar com a explosão do Sol, que é surgiu notícias aí que vai ter explosões, vai abalar. Então, assim, não, Jesus diz, e a sua palavra é verdadeira, né? Sim. Que o evangelho vai ser pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Ele não está afirmando que as pessoas no mundo todo vão se converter. Mas o evangelho vai chegar a todas as pessoas. E então virá o fim. Essa é o último sinal que ele diz que antecede a sua volta, né? O evangelho sendo pregado, anunciado em todo o mundo, né? Deixa eu aproveitar. Então, para que Jesus volte logo, você precisa estar compartilhando essa live com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho, para que Jesus possa vir, como o Roberto mesmo falou, o evangelho vai ser pregado a todo mundo. Então, para ser pregado a todo mundo, nós precisamos de você, como coadjuvante, para poder compartilhar esse evangelho com seus amigos, para poder levar as boas novas da salvação. Perfeito. Então a gente vê também que vai ter muita coisa ruim, mas o que vai concluir a volta de Jesus é uma coisa muito boa. Muito boa. Em vez do desespero vai ser a esperança. Vai ser a esperança, é a pregação do evangelho e pessoas que abraçando essa verdade, quando ele voltava para poder dizer, esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos, né? E como muitas pessoas que podem ter perdido alguém, um ente querido, faz parte da história desse mundo, né? Da nossa vida nesse mundo, perder alguém. E a expectativa é essa, quando ele voltar, a alegria de reencontro, né? A alegria do reencontro com alguém que você perdeu, está separado. Então a gente não tem que focar no que é ruim, embora está predito e vai acontecer. Mas na boa notícia que vai vir após, né? Tudo vai passar e vai vir coisas boas para todos nós. E aproveitando, né? Já estamos no finalzinho do nosso assunto, né? Aproveitando que falando da esperança, né? Que a gente vai ter no reencontro com Jesus, da alegria que nós vamos ter de reencontrar pessoas que nós amamos e tudo mais. Amém. Eu vou pedir para você, então, fazer um apelo, a mensagem que você quer deixar para quem está assistindo em casa, né? Sobre o tema que nós falamos hoje, né? Sim. Tem as últimas palavras de Jesus, está no livro do Apocalipse, né? As últimas palavras dele, eu acho que demonstram assim como nós aqui na Terra, estamos cansados de sofrer e queremos uma vida melhor, não só porque a vida vai ser melhor, mas porque vamos poder viver com aqueles que nós amamos
e com aquele que nos amou e deu a vida por nós. Né? Então essa é a nossa motivação, é estar com Jesus. E o anseio dele também querer estar conosco. Somos filhos de Deus, né? E ele diz assim, as suas últimas palavras. O verso 17 diz assim, Para isso o quê? Apocalipse 22 e o verso 17. Apocalipse 22, verso 17. Diz assim, o Espírito e a noiva dizem vem. Quem ouve, diga vem. Quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Esse é o apelo que a palavra de Deus deixa para nós que estamos aqui, para quem está em casa também. Quem ouve a palavra de Deus deve recebê-la, e aquele que recebe também deve dizer para outros, venha fazer parte dessa esperança, não é? E Jesus, então, nas suas últimas palavras, no verso 20, ele diz assim, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus, que é o Maranata, como nós conhecemos, né? Jesus, então, nessas últimas palavras, ele diz, certamente venho sem demora. Então, ele demonstra o quanto ele anseia estar conosco, né? Com intensidade talvez muito maior do que nós que aguardamos a sua volta. Ele quer estar conosco, quer estar com nós que estamos aqui, quem está em casa assistindo também. Nós não precisamos sentir que ele nos ama, mas a palavra diz que ele nos ama e nos comprou com seu sangue. E ele vai voltar para buscar a mim, buscar a Bianca, o Derek, o Nisvaldo, a equipe que está aqui, e buscar você que está em casa. Jesus prometeu voltar para te buscar. E que nós estejamos preparados para esse dia. Amém. Que tema maravilhoso. Nós agradecemos a disponibilidade do Roberto em compartilhar. Nossa, foi incrível. Eu tô aqui extremamente impressionado com o tanto que aprendemos. E se de repente você tiver alguma dúvida, alguma questão que ainda não foi respondida, você pode estar colocando nas perguntas aí. Você pode estar perguntando depois. Nós entramos em contato com você nos comentários, né? Entramos em contato com você, esclarecemos algumas dúvidas que vocês tiverem, porque acredito que seja para o nosso crescimento espiritual. Não deixe de acompanhar os nossos próximos episódios. Lembre que são todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas. Também não deixe de curtir, porque isso dá engajamento para aparecer para outras pessoas. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, para que o evangelho, como nós falamos, possa ser pregado a todo mundo e a toda a nação, e para que o tempo do fim seja breve, porque já estamos cansados de vermos tanta destruição, tanto sofrimento. Nós queremos ter a esperança de ver Jesus e de estarmos salvos. Amém. Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Amém. Tchau, tchau.